Queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja aí na sua vida, na sua casa, em toda a sua família. Deus abençoe a cada um que já está conosco e aqueles que irão estar conosco daqui a pouquinho pelo Instagram, pelo YouTube depois. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. Eu convido aos irmãos que já estão conosco. Hoje nós teremos aqui alguns minutos com Deus, alguns instantes com o Senhor, e daqui a pouco nós estaremos clamando a Deus mais uma vez pela sua casa, pela sua família, no nome de Jesus Cristo. Então vai preparando o coração aí. E eu convido aos irmãos que já estão conosco, se você pode, se possível for, fechar os teus olhos aí por alguns instantes e vamos orar todos juntos, entregar a nossa vida na mão de Deus. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado Deus, nesta hora, Jesus, e neste momento nós pedimos ao Senhor a tua preparação, pedimos ao Senhor a tua unção. Meu Deus, que não fale eu, mas fale o teu Espírito Santo, que não fale o homem, mas fale o Senhor conosco. Pai, em nome de Jesus, encha o nosso coração de fé, de esperança, de credibilidade, de confiança. Pai, gera sobre a nossa vida a transformação vinda do Senhor. Meu Deus, mais uma vez eu digo, eu não sei qual é a situação que o teu filho, que a tua filha tem enfrentado, tem passado, mas o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor é poderoso para fazer, porque a última palavra é do Senhor. Meu Deus, e nós cremos na tua palavra, nós acreditamos que tudo o Senhor pode, que nada é impossível para ti, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, encha, Senhor, a casa do teu povo de glória, encha o coração do teu filho de fé e de esperança. Arranque esta pessoa, meu Pai, deste poço de sofrimento, tira esta pessoa deste cacho de lodo que tem, meu Pai, travado seus passos, que tem impedido essa pessoa de alcançar a vitória e de chegar aonde ele sempre sonhou e almejou. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, nós pedimos a tua presença sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Deus, mais uma vez eu faço a ti esse pedido. Se houver, meu Deus, alguma pessoa doente, sentindo dores, aflita, oprimida, entristecida, depressiva, meu Pai, opressiva neste momento, arranca este mal e traga sobre eles, ó Deus, o milagre da fé e a transformação vinda da parte do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma a direção, meu Pai, deste culto nesta hora, desta palavra, deste momento, que não fale eu, mas fale o Senhor ao nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Se possível for, que todos digam amém e graças a Deus. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos aí, Bianca, Fárida, Vanira, que Deus abençoe vocês e os demais irmãos que já estão conosco. Que a glória do Espírito Santo esteja aí presente na sua vida, na sua casa e na sua família. Queridos, como é bom ter vocês conosco mais uma vez e saber que você tem sido constante. Nós precisamos verdadeiramente ser constantes diante a palavra do Senhor. Nós não podemos recuar, nós não podemos afastar e nem nos esfriar na fé. Falávamos ontem sobre isso, que Jacó não desistiu, mesmo sabendo que a luta estava difícil, que a luta estava complicada, mas ele não desistiu. E por ele não desistir, ele alcançou do Senhor a recompensa que era a sua bênção. Então não desista, as lutas estão pesadas, as lutas estão difíceis, mas não desista, creia que na verdade aquele que nos criou é esse que peleja por nós. O nosso Deus é que guerreia por nós, porque a última palavra é do Senhor. E a palavra de Deus, ela vem sempre com o sinal de grandes vitórias, de grandes transformações para a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Então,
Se você está enfrentando algum tipo de lutas, com certeza a maioria estão. Se você está enfrentando aí uma batalha, se as coisas estão meia complicada, meia travada para você, em alguns momentos da sua vida você ficou meio revoltado com a situação que você está vivendo e chegou até perguntar para Deus o porquê, se Deus já não te amava mais, se Deus já não dava mais atenção às suas orações. Com certeza alguns de vocês já fizeram a Deus essa pergunta e já se encontraram em meio a algum tipo de revolta, né, por devido à situação que você está vivendo. Mas acredita no nome de Jesus Cristo, confie no nome do Senhor, que esta vitória que você precisa, ela já está sendo preparada pela mão do nosso Deus para chegar aí na sua vida, para chegar aí na sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Porque nós precisamos, acima de qualquer coisa, é acreditar, confiar, nos assegurar em Deus. E esta é a única certeza da nossa vitória, porque nós estamos aprendendo aqui, temos ouvido que não existe nada difícil para Deus. E ainda a Bíblia confirma, e demasiadamente nada difícil para Deus. Se não existe nada difícil para Deus, é porque a vitória vai chegar no nome de Jesus, seja ela qual for. Seja qual for a bênção que você precisa, ela vai chegar. Então não desista, não desanima, não se esfrie na fé, seja constante, perseverante no nome do nosso Deus. E mais uma vez eu agradeço a todos pela presença, pela participação. E volto a dizer como é bom saber que você está sendo constante. Isso gera em nosso coração uma alegria muito grande, isso é uma satisfação muito grande em saber que você está aí participando, né? Nos assistindo, compartilhando conosco, né? Porque nós estamos aqui debaixo da misericórdia do Senhor, pela humildade do nosso coração, estamos aqui pela misericórdia do nosso Deus, pedindo a Deus que nos oriente, que nos prepare, que nos dê condições, que nos dê capacidade para levar ao seu coração aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Queridos, outra coisa que eu quero falar com vocês antes de eu estar lendo juntamente com vocês aqui a passagem bíblica. Durante 7 dias nós vamos estar orando às 3 horas da madrugada. Se você quiser participar comigo da oração das 3 horas da manhã, são 7 dias, né? São 7 dias buscando a perfeição de Deus para a nossa vida. Nós aprendemos, estudando a Bíblia, que o número 7 simboliza perfeição de Deus, né? Então serão 7 dias de oração às 3 horas da madrugada. Eu comecei esta oração ontem, ou seja, às 3 horas da madrugada de ontem para hoje. Eu estava clamando a Deus, orando a Deus em favor da vida de todos os irmãos que têm participado conosco, para toda a sua casa, para toda a sua família, para todos os irmãos da igreja e para toda a sua parentela e família. Então nós vamos estar aí 7 dias, 3 horas da manhã, orando a Deus. Se você quiser fazer parte desse círculo de oração das 3 horas da manhã, eu sei que é difícil, porque o dia a dia de cada irmão, a luta de cada irmão diária é muito complicada, é muito difícil, eu sei disso, que as nossas lutas diárias são pesadas, mas nós precisamos nos esforçar, nós precisamos tirar um tempo para buscar a Deus, né, para clamar ao Senhor. Eu sempre ouvi isso de pessoas mais velhas do que eu era ainda criança, eu já ouvi dizendo que de madrugada a fila era bem menor. Enquanto as pessoas estão dormindo, nós estamos clamando a Deus no nome de Jesus Cristo. Se você quiser fazer parte conosco desse círculo de oração às 3 horas da manhã, sejam bem-vindos no nome do Senhor nosso Deus. Amém? Hoje estaremos novamente 3 da manhã orando a Deus, pedindo a Deus pela sua casa,
pela sua família, pelos seus entes queridos e pedindo a Deus, que gere sobre a sua vida o milagre que você precisa e que a perfeição de Deus, não a imperfeição, a perfeição de Deus, porque Deus ele só faz coisas perfeitas, a perfeição de Deus, para que a perfeição de Deus esteja aí na sua casa e em toda a sua família, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vocês é o nosso convidado para estar conosco. 7 dias, oração, 3 horas da manhã. Serão 3 minutos de oração, nada mais do que 3. 3 minutos, de 3 a 3 e 3. 3 minutos de oração, simbolizando Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja glorificado para todos sempre, seja exaltado. Queridos, abra aí a sua Bíblia, nós vamos falar um pouquinho do amor de Deus. Deus é amor. Nós aprendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para que entregasse a sua vida no Calvário, para que todos nós pudéssemos hoje receber o direito de irmos e de virmos e termos aí paz em nossa vida. Então, Deus nos ama com um amor incondicional. Vamos falar um pouquinho do amor, mas existem verdadeiramente cristãos que estão dentro da igreja e que ainda não aprendeu a amar. Quando a Bíblia fala aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 2, quando fala lá que sobre o metal que soa, o sino que tine, está falando de cristão que ainda não aprendeu a fazer obras, a ter caridade em seu coração. Quantos de nós temos condições de fazer algo para a obra de Deus e não fazemos nada? Porque nós temos aquele conceito, aquele pensamento, que se nós fizermos algo para a obra do Senhor, nós vamos estar simplesmente ajudando o pastor que está pregando, o ministro que está ministrando a palavra de Deus. Queridos, a Bíblia nos fala sobre o metal que soa e o sino que tine. Está falando de cristão, não de pessoas que não é cristão. Cristão que estão dentro da igreja, mas que são frios na caridade, que são frios no sentimento de obras, que são frios no sentimento de amor. Ou seja, muitos que estão dentro da igreja, eles não dão a mínima importância se a porta se fecha, se a porta se abre. Porque alguns têm aquele pensamento que se uma porta fechar hoje, ele vai encontrar uma outra para ele frequentar. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia nos diz, voltai à prática do seu primeiro amor. Veja bem, volta à prática do seu primeiro amor, diz o Senhor Jesus. Então, quando nós passamos aqui no capítulo 13 e o versículo 2, nós aprendemos que quando fala sino que tine, metal que soa, ou metal que soa e sino que tine, está falando de cristão que não tem obras, cristão que não tem caridade, cristão que não tem o sentimento do amor de Deus em seu coração. E nós temos vários pontos de referência dentro da Bíblia para a nossa vida cristã. Veja bem, quando Deus olhou lá do céu, ele viu que toda a humanidade estava cometendo, era pecadora, como somos pecadores. Nós somos errantes, nós somos falhos. E em todos os momentos de nossa vida nós temos errado. Às vezes nós falamos algo que entristece a Deus, pensamos algo que entristece a Deus, praticamos algo que aborrece ao Senhor, mas Deus mesmo assim continua pela misericórdia nos amando e nos ajudando, nos empurrando, nos impulsionando para chegarmos na posição que nós queremos, que nós desejamos. Isso é sentimento de amor. Deus nos ama e Deus nos fez com um amor incondicional, com um amor infinito, com um amor grandioso. Então existem muitas pessoas que predominam ser cristãs, servas do Senhor, que vivem na palavra de Deus, mas na verdade são como o metal que soa, são como o tino que tine, porque são pessoas que não têm
caridade, que não tem obras, que não tem o sentimento de amor dentro do seu coração. E nós precisamos amar o nosso irmão de semelhança. Isso é bíblico, irmão. A palavra de Deus fala: amarás ao próximo como a ti mesmo. Veja bem, se eu não te amo, como que eu posso dizer que eu me amo? Ou se eu não me amo, como que eu posso dizer que eu te amo? Então nós vamos falar um pouco hoje sobre o amor de Deus, sobre a qualidade do que é amar a Deus. Porque quando a gente ama alguém, veja bem, eu sei que eu tenho falado aqui para pessoas que são casadas, outras são noivas, outras têm o seu namorado, a sua namorada. Veja bem, sem amor nada disso seria feito. O casamento não vai subsistir se não houver amor, porque o pilar para a estrutura se afirmar no casamento é o amor. Se não houver amor, o casamento não vai se afirmar, ele vai acabar, ele vai cessar. Como o namoro, como o noivado, se não tiver o sentimento de amor verdadeiro, vai passar. E se nós verdadeiramente, mesmo estando dentro da igreja, se nós não aprendermos a amar o nosso próximo, a amar a obra de Deus, a amar o ministério que nós estamos frequentando, como que nós podemos dizer que o amor de Deus está em nosso coração, se nós não aprendemos ainda a amar? Amém? Então tem muita gente que está dentro de uma igreja, servindo uma denominação, mas que são comparadas como metal que soa, como o tino que tine, porque verdadeiramente não tem o sentimento de amor e de caridade em seu coração. E nestes últimos dias, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, este ano de 2020, já entramos aí com a situação complicada, uma situação caótica, uma situação de muita luta, de muita batalha. Eu falo por mim porque sou pregador do Evangelho e todos os momentos eu recebo ligações, recebo mensagens pelo WhatsApp, as pessoas me procurando, pedindo oração, pedindo jejum, pedindo conselho, querendo conversar, pedindo visitas na sua casa, porque estão desesperadas, enfrentando situações complicadas. E se a gente não tiver verdadeiramente o sentimento de amor no coração em fazer a obra de Deus, a gente não vai ajudar as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão padecendo. E não foi isso que Deus escolheu, não foi isso que Deus desejou para nós. Deus te chamou, Deus te escolheu para que você pudesse fazer a obra do Senhor e amar o teu irmão com amor espiritual, com o amor de Deus, com o amor de Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Você que pode abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, versos 1. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou estar orando por você, pela sua casa, pela sua família. Amém? Serão 3 dias de oração. Oramos ontem, vamos orar hoje e vamos orar amanhã pela sua família, pela sua casa. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versos 1 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Amém? Assim seja. Você pode falar em línguas, você pode achar que a sua fé é imensa, como a Bíblia fala. Você pode achar conhecedor de toda a ciência, mas a Bíblia está dizendo que se nós, mesmo tendo todo este tipo de dom, se nós não tivermos o verdadeiro dom do amor, nada disso aproveitaria, nada disso adiantaria. Queridos, veja bem, entenda esta palavra no nome de Jesus Cristo. O maior dom que um homem, o maior dom que uma pessoa pode ter é o dom do amor.
E Jesus nos provou isso quando Cristo enfrentou toda aquela situação. Eu posso aqui imaginar ou tentar imaginar o que Jesus passou ali diante aquela acusação e diante a cruz do Calvário. Eu posso aqui tentar imaginar a imensa dor que Jesus sentiu quando ele recebeu aquela coroa de espinhos sobre a sua face, sobre a sua cabeça. Mas mesmo enfrentando toda aquela situação, Jesus continuou nos amando. Jesus não desistiu de encarar aquela situação. Sabe por quê? Porque o amor que Jesus trazia em seu coração era grandioso. O amor que Jesus trazia dentro do seu coração não era aquele amor que qualquer coisinha abalava, não. Então entenda isso no nome de Jesus Cristo, mesmo ele passando por todo aquele processo, por toda aquela luta, ele não desistiu, porque ele nos amou de uma maneira tal, de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Então, se eu tivesse todo o dom de conhecer essa ciência, se eu tivesse aí todo o dom para falar em línguas, se eu tivesse toda a fé do mundo em meu coração, se eu pegasse tudo que eu tenho e vendesse ou queimasse até o meu corpo, mas se eu não tivesse o sentimento de amor, o sentimento de caridade, o sentimento de amor para fazer a obra do Senhor, diz a Bíblia que nada disso seria aproveitado em mim. Então o amor de Deus, ele precisa permanecer em nosso coração. O amor para fazermos a caridade e a obra de Deus precisa permanecer em nossa vida. Pastor, eu estou dentro da igreja, mas ainda eu não tenho aquele sentimento de amor. Então você é comparado com o metal que soa, como o tino que cine. Você é comparado como isso, é aquele cristão que ainda é um cristão frio, que ainda é um cristão que não tem verdadeiramente o verdadeiro poder do amor de Deus em sua vida, queridos. Jesus, ele fala sobre isso. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Veja bem, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então vamos aprender a amar a Deus, aprender a amar o nosso próximo. Como que eu faço para amar a Deus? É obedecer às leis, mandamentos, estatutos e juízes da palavra do Senhor Deus. Veja bem, a Bíblia nos fala que Ana, ela estava sendo humilhada, pisada, massacrada pela sua rival. Era uma situação bem complicada, porque o esposo de Ana tinha outra esposa. O esposo dela tinha outra esposa. Ana não tinha filhos, mas a outra tinha filhos. Mas Ana amava seu marido. E o marido de Ana amava também a Ana. É uma coisa meio complicada para se entender. Como pode uma pessoa amar a outra e ter outra pessoa? Nós vamos falar um pouquinho de leis naquele tempo. Naquele tempo era lei, não graça pelo Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que Ana, ela se sentiu revoltada com aquela situação, engasgada com aquela situação. Ela não estava mais aceitando aquele processo de vida, ela não estava mais aceitando aquela situação, amando o seu marido, mas tendo que vê-lo no braço de outra. Porque ela não tinha filhos, ou seja, o ventre dela era estéril. E a Bíblia diz que assentado na mesa, ela de um lado, a rival da outra, os filhos ali juntamente da outra, o marido, e Ana se sentiu meio engasgada, não estava comendo, não estava bebendo, a ponto dos demais perceberem a situação que ela estava vivendo. E Ana então decide lançar-se nos braços do Senhor Deus.
Ana se decide se render aos braços de Deus. Ana se decide a se curvar diante a face do Senhor. Melhor, Ana se decide em amar a Deus em primeiro lugar. E quando ela sai de onde ela estava, largou todo mundo, largou o prato sobre a mesa e foi orar a Deus. Quando ela estava orando, diz a Bíblia que não saía voz, som da boca de Ana, porque ela estava orando em espírito e em verdade. E havia um homem chamado ali naquele tempo de sacerdote. Ele estava observando Ana falar, mas na boca dela não saía som, e ele achou que Ana estava embriagada a ponto de dizer: aparta de ti este vinho. Ela disse: Senhor, não estou embriagada, simplesmente estou derramando a minha alma diante a presença do Senhor Deus. Ou seja, eu estou buscando o verdadeiro Consolador, eu estou buscando aquele que me amou primeiro, eu estou buscando aquele que me conservou no seu amor, estou buscando aquele que me compreende. E diz a Bíblia que quando Ana orava ao Senhor, ela faz a Deus ali uma promessa. Veja bem, ela entra ali em uma aliança com Deus. Querido, nós precisamos aprender isso. Nós temos aqui base dentro da Bíblia como entrar em aliança com Deus, porque quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós alcançamos de Deus a sua benevolência, a sua resposta para a nossa vida. E quando Ana entrou em aliança com Deus, falou: Senhor, eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor, e se o Senhor conceder essa tua serva, veja bem o pedido daquela mulher, queridos, até para pedir a Deus você tem que saber pedir. Senhor, se o Senhor conceder essa tua serva um filho varão, ela não pediu qualquer filho, ela pediu um filho varão. Eu quero um filho homem, Senhor. Ele será do Senhor todos os dias, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. Ou seja, ela fez uma promessa, amando a Deus. E Deus percebeu que o amor daquela mulher era grande para com ele, e concedeu para ela a unção de ter um filho, e o filho dela se chamou Samuel. Queridos, Deus te ama. E aquilo que é impossível, Ele faz ser possível. Como disse no início, a primeira palavra e a última palavra de Deus na sua vida. Quando nós vivemos na primeira palavra de Deus, deixamos que a última palavra seja a do Senhor na nossa vida, nós vamos conseguir dar a volta por cima em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim seja. Então não seja como o metal que soa, não seja como o tino que cine, não seja simplesmente como aquele que diz: eu tenho uma fé tal, eu conheço a ciência, eu falo em línguas. Mas se você fizer tudo isso e não tiver o verdadeiro amor, de nada disso será aproveitado em você. Amém? Ame a Deus, ame o teu próximo, faça caridade, faça a obra do Senhor, e Deus verdadeiramente vai derramar sobre a sua vida a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Aí no versículo 3 diz assim: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Glória a Deus. Nada disso me aproveitaria. Sabe por quê? O dom maior que um homem, o dom maior que uma mulher tem que ter é o dom do amor, no nome de Jesus Cristo. Quem ama consegue dar a volta por cima. Quem ama consegue receber de Deus as virtudes espirituais. Amém? Então ame o Senhor, ame o teu próximo, ame o ministério, ame a obra de Deus, e você será abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém? Assim seja. Queridos, 3 horas da manhã, 7 dias de oração,
3 dias de oração aqui no culto pela sua família. Eu amo você, amo a sua casa, amo a sua família, amo o ministério do Senhor Jesus, amo a obra de Deus. Eu amo você em nome de Jesus Cristo e peço a Deus nesta hora que abençoe a sua vida de uma maneira especial, de uma maneira poderosa. Não seja como o metal que soe, nem como o tino que sine. Não seja aquele cristão que não tenha obra, não seja como aquele cristão que não tenha caridade. Seja aquele cristão que tenha obra, que tenha caridade, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Eu convido a você neste momento a fechar os teus olhos. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família neste momento. Nesses poucos minutos que nós tiramos para com Deus, com certeza, a nova história, a nova página da história da sua vida está sendo escrito pela mão do maior arquiteto, do maior escritor que se chama Jesus de Nazaré, Deus celestial. Amém? Fecha os teus olhos. Quero orar pela sua casa, pela sua família. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento, Deus, mais uma vez a vida do teu povo e também a sua casa e a sua família. Jesus, eu peço a ti nesta hora que uma comitiva de anjos do Senhor possa, meu Pai, agora acampar em volta da casa, da vida e da família do teu povo, Senhor. E aonde houver uma pessoa necessitada, Jesus, uma pessoa caída, uma pessoa entristecida, esta pessoa que precisa, meu Pai, de se erguer e de se pôr de pé, Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a esta pessoa agora, derrama sobre ela, meu Deus, a unção que vem do alto, a unção do verdadeiro amor, o amor que sustenta, o amor que renova, o amor que fortalece, o amor, meu Pai, que muda a história de vida. Derrama sobre eles agora, meu Deus, esta bênção que vem do alto. Pai querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, este povo que ora comigo nesta noite, que está apresentando aí a sua casa, a sua família, o seu ente querido, meu Pai, esta pessoa que está apresentando a primeira igreja, que é a sua casa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro a esta pessoa agora, vai de encontro a esta casa neste momento, vai tocando sobre essa pessoa que ainda é viciada, vai tocando sobre essa pessoa que ainda está doente, vai tocando sobre essa pessoa que ainda está tomando remédios. Toca sobre elas agora em nome de Jesus Cristo e traga, meu Deus, o teu milagre e a tua transformação. Hoje, meu Deus, é a segunda oração pela família. Pai querido e amado Deus, estendei as tuas mãos agora em nome de Jesus Cristo e abençoa esta família, abençoa esta casa, abençoa esta família e repreenda todos os males que veio contra esta casa, e que a bênção vinda da parte do Senhor se acampe neste lar, neste momento, e que haja mudança do Senhor. É que eu lhe peço em nome de Jesus a bênção, a graça, a transformação, a união para esta casa e família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e amém, Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. Que o amor de Deus permaneça na sua vida, na sua casa, na sua família, no nome do Senhor Jesus. Queridos, que você tenha uma noite abençoada, que você tenha um final de semana abençoado. Lembrando vocês que amanhã nós estaremos aqui a partir das 7h15 com a terceira oração para sua família, e no domingo às 9 horas da manhã com culto na igreja, e às 19h15 estaremos aqui com você com culto no lar, com a palavra de fé e esperança. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, fique na paz do Senhor e até
até amanhã, em nome de Jesus. Lembre, 3 horas da manhã, estaremos orando 3 minutos, buscando ao Senhor pela a transformação de Deus, estaremos buscando pela perfeição de Deus para a sua vida e para toda a sua casa. Fique na paz do Senhor e até amanhã, e obrigado por mais uma vez você estar conosco. Aquele abraço no nome de Jesus. Lembre, Deus te ama, nós te amamos no nome de Jesus Cristo. Fique com Deus e até amanhã em nome de Jesus.